continuamos juntos aqui no programa Viver é Melhor, procurando informações sobre saúde. E há alguns assuntos que nem sempre fazem parte do nosso dia a dia, mas informação de qualidade é fundamental. Nós não sabemos quando é que vamos enfrentar um desafio ou algum amigo do nosso lado pode passar por ele. Por isso, informação de qualidade é sempre muito bem-vinda. Nós vamos falar agora sobre um assunto que talvez você nem conheça o nome, mas pode ter conhecido alguma criança que sofreu com ele. Vamos falar sobre a plagiocefalia posicional. O nome é difícil, mas significa uma deformação na cabeça do bebê por ficar deitado por muito tempo numa mesma posição. Esse problema pode ter outras causas também, como problemas na hora do parto ou até mesmo problemas adquiridos após o nascimento. Vamos saber agora quais são as dificuldades que esse problema pode trazer à saúde da criança, o que pode ser feito, se ele passa com o tempo, e vamos tirar as nossas dúvidas sobre o tema. Quem explica tudo para nós é o Dr. Gerd Scheren, especialista no tratamento de assimetrias cranianas. A plagiocefalia é o termo médico para a deformação popularmente conhecida como cabeça chata ou deformada. Esse problema, que afeta crianças de 0 a 2 anos de idade, é causa de muita preocupação dos pais, embora ela seja completamente tratável. A plagiocefalia posicional é uma assimetria craniana desenvolvida geralmente por um apoio viciado numa determinada região da cabeça. É uma das principais assimetrias cranianas. Junto com a plagiocefalia posicional enquadram-se a braquicefalia e a escafocefalia. E ela, olhando de cima a cabeça da criança, você percebe um desvio do eixo, você percebe uma cabeça oblíqua. A palavra plagiocefalia vem do grego cabeça oblíqua. As principais causas da plagiocefalia são uma posição intrauterina, que favoreça uma compressão de uma determinada região da cabeça, um parto prolongado ou um apoio viciado, essa já após o nascimento, um apoio viciado numa determinada região da cabeça. O crânio da criança, que é bastante mole ainda nos primeiros meses de vida, acaba se deformando. O torcicolo é bastante frequente nas crianças com plagiocefalias posicionais. Muitas vezes, esse torcicolo é consequência do posicionamento inadequado da região cervical e craniana. O primeiro profissional é sempre o pediatra. É o pediatra que tem a visão global, que vê a criança como um todo, examina a criança como um todo, e é com ele que deve ser visualizada essa assimetria. O pediatra vai ter condições de identificar se essa assimetria está melhorando, se está piorando, ou se eventualmente há necessidade de uma avaliação com um especialista. Esse especialista pode ser um neurocirurgião pediátrico, um neurologista pediátrico, ou mesmo um cirurgião crâniofacial. Muitas vezes chega-se à conclusão de que é necessária uma intervenção. Nesse caso, a clínica especializada, como a Cranial Care, tem condições de oferecer uma avaliação bastante precisa dessas assimetrias cranianas. É preciso prestar atenção a essas deformidades, quanto mais precoce, melhor. Quanto mais cedo se detecta a deformidade, mais cedo pode-se reposicionar a criança, intervir se necessário e fazer com que essa assimetria regrida, na maioria das vezes. Algumas vezes, apenas o reposicionamento não é suficiente. Nesses casos, então, é preciso tomar alguma atitude a mais. Em muitos casos, apenas a mudança do posicionamento da criança na hora de deitá-la já é suficiente para melhorar a deformidade e o torcicolo quando presentes. O primeiro passo é sempre o reposicionamento. É preciso buscar um apoio na região onde há maior proeminência, evitando o apoio na região mais achatada. Então, alternar a posição de amamentar, alternar a posição de dormir da criança, evitar que ela fique tempo demais em cadeiras como o bebê em conforto, o bercinho ou mesmo carrinhos, em que a criança fica sempre apoiada na mesma região. Então é preciso alternar de um lado para o outro. As nossas avós já recomendavam isso, a gente não sabia nem direito por quê. Então é preciso tomar esse cuidado.
Além do posicionamento do bebê, a plagiocefalia pode ser tratada por meio das órteses cranianas. Especialistas indicam que o tratamento da deformidade deve ser feito antes da criança completar 2 anos de idade, pois após essa idade a plagiocefalia só poderá ser corrigida por cirurgia. Às vezes, apenas o reposicionamento não é suficiente. É preciso procurar ativamente o torcicolo congênito. No caso, em havendo torcicolo congênito, é preciso tratar esse torcicolo congênito. É o encurtamento do músculo do pescoço que faz com que a criança tenha uma preferência muito grande para virar para um lado só. Então é preciso tratar isso com fisioterapia. Mesmo assim, não havendo melhora, é preciso considerar a possibilidade do uso da órtese craniana. A órtese craniana é esse dispositivo que faz com que a região que está achatada não receba mais pressão. Essa órtese é feita sob medida para cada criança, é feita especificamente para aquela deformidade, para aquela criança, e constitui, na verdade, um molde para que a cabeça da criança cresça dentro desse molde. A cabeça da criança cresce muito rápido nos primeiros 2 anos de vida. Há, então, uma evolução rápida desse formato da cabeça da criança, fazendo com que você pode moldar esse crescimento nessa fase. Você tem uma janela de tratamento muito curta. Você precisa agir nesses primeiros meses de vida. Ele está indicado nos casos que são resistentes ao reposicionamento, ou seja, mesmo com reposicionamento adequado, não há regressão da deformidade, ou naqueles casos mais graves que já chegam ao especialista um pouco mais tardiamente, ou seja, você deve intervir mais agressivamente quando a idade já é um pouco mais avançada. Então, crianças que chegam à clínica especializada com 7 ou 8 meses de idade, há pouco tempo para reposicionamento. Se o caso for grave, geralmente há uma indicação de órtese mais precocemente. As órteses cranianas utilizadas no tratamento da plagiocefalia são feitas de forma personalizada para cada criança a partir do molde de seu crânio. Uma dúvida que surge frequentemente é se a criança sofre, se ela se incomoda muito com o uso da órtese. E a órtese craniana, justamente por ser absolutamente feita sob medida para aquela criança, ela não representa nenhum incômodo para a criança se adapta muito bem. Existe uma adaptação da sudorese, existe uma atividade absolutamente normal dessa criança na escola, quando ela está numa creche, com os pais, com os irmãos, com os bichinhos de estimação. É absolutamente normal a vida dessa criança e durante 4 meses, 3 a 4 meses, que é o tempo que dura esse tratamento, a criança vai usar essa órtese durante 23 horas ao dia. É um tratamento bastante tranquilo, nada invasivo, não há nenhum tipo de agressão à criança, apenas proporciona um molde para que a cabeça cresça dentro desse molde. Os resultados são muito animadores. Na Cranial Care, que é a clínica especializada nesse tipo de assimetria craniana, nós temos muitos casos até muito emocionantes quando os pais chegam ao final do tratamento e fazem a comparação entre como era o formato e como é o formato. E justamente isso traz um nível de satisfação muito grande aos pais que se sentem no dever cumprido e com um resultado duradouro pelo resto da vida. Muitas pessoas nos procuram com 15 anos, 17 anos de idade, outras mães com crianças com 5 anos de idade, nos questionando: puxa, meu filho tem 5 anos,
tem uma deformidade bem evidente. Nós não tivemos a possibilidade de tratar isso quando ela era pequena. E agora, pode ser feito alguma coisa? Ainda nos primeiros anos de vida, existe ainda a possibilidade cirúrgica. Na criança mais velha, no adulto, não há mais essa possibilidade. A cirurgia é bastante agressiva, há uma reformulação de toda a estrutura óssea do crânio, e a única alternativa que resta nesses casos que chegam aos 2 anos de idade ou mais sem um remodelamento adequado. Em 1992, a Sociedade Americana de Pediatria recomendou que as crianças não fossem colocadas para dormir de barriga para baixo, pois a posição reduz os casos de síndrome da morte súbita no recém-nascido. Orientação que não deve ser deixada de lado. Porém, diversos estudos mostraram um importante aumento na incidência da plagiocefalia nas crianças desde então. A prevenção consiste na alternância de posição. É preciso reparar ativamente se a criança tem uma preferência exagerada de dormir sempre do mesmo lado, rotacionando a cabeça sempre para o mesmo lado. Isso se percebe claramente no torcicolo congênito. Quando você percebe esse apoio preferencial demais numa região da cabeça, é preciso já buscar uma ajuda com o pediatra, eventualmente fisioterapeuta. A alternância de posição, tanto para amamentar, quanto para dormir, colocar para descansar, quanto para outras atividades do dia a dia da criança, é preciso sempre reparar no apoio, na alternância de apoio. Quando a criança já tem por volta dos 3 meses, é obrigatório que se estimule o tummy time, que a gente chama, é um termo em inglês que significa colocar a criança de barriga para baixo quando acordada e sob supervisão. Ela não deve dormir nessa posição. Ela deve fazer atividades, exercitar os músculos posteriores do pescoço, fazendo com que não haja tanto apoio por tanto tempo nessa região posterior da cabeça. Quando não tratada, a plagiocefalia pode causar vários problemas para a criança, como o fechamento da mandíbula e o desvio da linha de visão, além do desalinhamento das orelhas, boca e olhos. Algumas alterações são descritas nas crianças portadoras de plagiocefalia posicional, e é muito importante que se diferencie a plagiocefalia posicional da cranioestenose, que é um outro tipo de plagiocefalia. A cranioestenose ocorre quando há um fechamento precoce das suturas cranianas, que são os pontos de contato entre os ossos do crânio da criança, que quando ela é pequena são soltos. Então, quando há um fechamento precoce dessas suturas, que é a chamada cranioestenose, a intervenção deve ser cirúrgica, o tratamento é completamente diferente. Não havendo essa intervenção, pode haver um prejuízo, inclusive ao desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Na plagiocefalia posicional, os prejuízos são evidentemente menores. Há alguns casos bem estudados de desvio no fechamento da mandíbula, campo visual e outras alterações menores, até uma pequena lentificação no desenvolvimento neuropsicomotor também. Mas o principal prejuízo da plagiocefalia posicional é o prejuízo estético, que se prolonga em não tratado, ele se prolonga pelo resto da vida. Não há possibilidade de tratamento posterior com menos agressividade e se perpetua pelo resto da vida da criança. Se houver interesse em buscar mais informações a respeito das assimetrias cranianas, da plagiocefalia posicional, pode acessar o site www.cranialcare.com.br. Agradecemos ao Dr. Gerd Schiren, especialista no tratamento de assimetrias cranianas, pelas informações e explicações aqui no programa Viver é Melhor.